Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bem, nós vamos então hoje iniciar novamente o estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Não Vim Destruir a Lei. Tem momento que eu fico pensando a respeito justamente dessa estrutura da nossa vida aqui no planeta, principalmente depois que entrei em contato com a doutrina espírita, eu fico perguntando, que perfeição esse planejamento da espiritualidade para com a nossa humanidade terrena. E, ao mesmo tempo, a gente pergunta, por que o povo hebreu foi escolhido para ser os primeiros a receberem essa revelação tão importante da chamada era cristã, que se divide em 3 partes. Se não fosse a doutrina espírita, a gente não saberia o porquê dessa escolha do povo hebreu. Não é privilégio, porque Deus, no seu amor, na sua justiça, jamais iria privilegiar um povo, excluindo os demais, para nos enviar ensinamentos tão importantes como esses contidos nessas 3 revelações da chamada era cristã. Nós sabemos que a providência divina sempre comunicou-se com o plano material, sempre enviou emissários entre os homens para os orientar, para abrir diretrizes de vida para que a humanidade pudesse seguir. E isso todos nós conhecemos. Mas, com respeito ao povo hebreu, essa comunicação da providência divina, ela é noticiada há mais de 2.600 anos antes de Cristo, com o patriarca Abraão. E para que nós entendamos o porquê dessa escolha, somente através da doutrina espírita, isso é possível. Herculano Pires, filósofo, grande espírita brasileiro, ele escreveu um livro, O Tempo e o Espírito, ou O Espírito e o Tempo, que nos informa que o povo hebreu foi escolhido para receber essa revelação justamente porque é o povo que sobressaiu entre os demais nessa comunicação direta com Deus, com a providência divina. Portanto, sem dúvida nenhuma, é o povo que saiu, em termos de evolução, à frente dos demais, que eles comunicavam com o plano divino sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de sacerdotes, de pitonisas, né? E falavam diretamente, o caso de Moisés, depois Josué, que o substituiu, o próprio Abraão, há 2.600 anos antes de Cristo. E durante essa passagem que iniciou com Abraão, e com a ida do povo hebreu para o Egito,
quando era ali governador José do Egito, né, filho de Jacó, os judeus descendentes de Jacó, os hebreus, foram todos conduzidos para o Egito em circunstâncias da grande seca que na época assolava aquela região do mundo. E depois da morte de José, ou depois que José deixou de ocupar cargo da administração do Egito, o povo hebreu tornou-se escravizado do povo egípcio, tornando-se escravos durante cerca de 400 anos. E com isso, a população judaico-hebraica no Egito era cerca de 400 a 600 mil habitantes, segundo notícias do Velho Testamento, né? E justamente aí é que aparece Moisés para libertar o povo do Egito, depois de receber essa incumbência pelo próprio Deus, quando ele havia fugido do Egito por haver assassinado vamos dizer assim, uma das autoridades menores do Egito, que fiscalizavam, que guardavam os escravos hebreus. Então vem Moisés naquela peregrinação, depois de 45 dias que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, no Monte de Sinai ele recebe os 10 mandamentos. Não é? Isso aí há 1725 anos antes de Cristo. Ele recebe os 10 mandamentos, cujos mandamentos nós ouvimos a leitura há pouco, e esses 10 mandamentos, segundo Emmanuel, constituem o primeiro aspecto da revelação da chamada era cristã, que traz para a humanidade a justiça, os fundamentos da justiça, que hoje realmente representam a base de toda a justiça dos povos terráqueos. Em seguida, vem Jesus, há mais de 2000 anos, né? A nossa era. Vem Jesus justamente com esta afirmação: eu não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas cumpri-los. Não é? Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Nós sabemos que esse capítulo 5 é um dos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, que compõe esses 3 capítulos, o chamado Sermão da Montanha, que representa a essência da doutrina cristã. Então, quem quiser realmente conhecer a essência da doutrina cristã, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, basta ler esses 3 capítulos no Evangelho de São Mateus. Bom, e se nós compararmos o que Jesus trouxe como base nos seus ensinamentos com os 10 mandamentos, nós vamos verificar que realmente ele não veio reformular a lei recebida por Moisés do plano espiritual no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Nós verificamos nos 10 mandamentos que os 3 primeiros dizem diretamente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas,
não tomar seu santo nome em vão, santificar o dia de sábado. Do 4 em diante até o 10º, honrar a seu pai e a sua mãe, nós vemos que diz respeito diretamente ao próximo. Não mateis, não roubais, não desejai a mulher do próximo, não desejeis, e assim por diante. Né? Então, nós vemos que diz respeito diretamente ao nosso próximo. E nós sabemos que Jesus sintetizou esses 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ele diz que nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei, ou seja, a lei antiga e os profetas, os ensinamentos do profeta. Por outro lado, ele não tendo vindo justamente destruir essa lei moral, que, segundo a informação dos Espíritos, é uma lei e do próprio Jesus, própria para todo o tempo e todos os países, né? É uma lei, portanto, de cunho universal, que diz respeito realmente à base da formação moral da humanidade, ou seja, de cada um de nós. Mas, paralelamente, ele veio modificar as mais de 600 leis que Moisés criou. Moisés instituiu e deu cunho de origem divina a essas leis, justamente para que ele, através dessas leis, pudessem conter aquele povo turbulento, indisciplinado, que tinha passado pela escravidão por mais de 400 anos no Egito e que tinha aprendido todos os vícios por lá, embora acreditassem ainda, crescem ainda, na existência de um Deus único. Mas era um povo muito ignorante e de pouco desenvolvimento moral e espiritual. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre si mesmo, são realmente o resumo dos 10 mandamentos. E nós vamos verificar que as leis mosaicas, por serem leis civis, instituídas para normatizar a convivência em sociedade entre os hebreus, evidentemente que ela, sendo leis transitórias, as leis civis, elas têm de serem transformadas, modificadas de quando em vez, isso em toda a época, entre todos os povos. Por quê? Porque têm de ser essas leis adaptadas à evolução do próprio povo, a evolução social, a evolução cultural, a própria evolução moral. Então, nós vamos chegar à conclusão que as reformas das leis civis que se dão, ou que se dá em todas as épocas, entre todos os povos, é consequência da própria aplicação da lei divina ou dessa lei moral de cunho universal, que é, hoje, essas leis representadas pelo Evangelho, pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus, tido como um código perfeito de uma moral elevada, que a humanidade já estava, naquele tempo em que Jesus se reencarnou, em condição evolutiva de receber esses novos ensinamentos, resumidos, mas nos quais continham todos os ensinamentos morais. Aquilo que era de importância principal para o homem, ele ensinou de forma bastante clara. Ou seja, o problema da caridade, do amor ao próximo, né? Que nós devamos ser caridosos, amar o nosso próximo. Ele exemplificou
isso de forma extraordinária, através das curas materiais que fez, curando os pobres desamparados, os desassistidos, os excluídos da sociedade naquela época. E ele mesmo deu esse exemplo de fraternidade universal, de solidariedade, na própria forma em que veio ao mundo, em que se reencarnou numa estrebaria, tendo como berço um coxo forrado de palha, né? Nos dando o exemplo maior da humildade, naquele tempo em que a humanidade não conhecia nada disso. E na palavra de Emmanuel, ao responder a questão 271 do livro O Consolador, Emmanuel diz, portanto, que Moisés não trouxe toda a lei divina em sua integralidade. Ele trouxe uma parte da lei, que é justamente a justiça, que é a base de todos os códigos ou de todas as justiças humanas. E que o Evangelho de Jesus nos trouxe o insuperável amor. E referiu-se também à doutrina dos Espíritos, que nós não vamos entrar, porque faz parte de outros itens do próprio capítulo 1. E que entre esses 3 aspectos da revelação, no meio deles, encontrava Jesus Cristo, como o fundamento da verdadeira luz, da verdadeira sabedoria. Por quê? Porque era um espírito puro, um espírito eleito. Segundo Emmanuel, o espírito eleito é aquele que faz a sua evolução de forma vertical, sem passar por esses meandros em que cada um de nós está passando, através das reencarnações sucessivas, em que em cada uma nós retificamos aquilo que deixamos, ou complementamos ou ratificamos o que fizemos de errado, deixamos de fazer em outras vidas, ou fizemos de forma indevida, de forma errada, então teremos de recompor ou corrigir numa próxima reencarnação. Então, nós verificamos que realmente os ensinamentos de Jesus são o fundamento de toda a nossa formação moral, de toda a nossa destinação em busca dessa perfeição que o próprio Mestre referiu no seu Evangelho, para que cada um seja perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. E isso também tem uma explicação. Por que nós temos de ser perfeito como o Pai? Por que Emmanuel diz que nós sempre caminhamos nas trevas em busca da luz? A explicação para isso dentro da doutrina espírita. O próprio Emmanuel explica a própria doutrina espírita. Porque, sendo nós filhos de Deus, espíritos, inteligências do universo, evidentemente que a nossa destinação é nos tornar Deus também. O Sermão da Montanha, num dos capítulos do Evangelho de Mateus, está escrito lá, Jesus referindo-se a cada um dos apóstolos, como se fosse cada um Deus. Sois Deus, todos sois deuses, justamente porque somos filhos de Deus. Só que esse Deus está imanente dentro de nós. E para que nós façamos jus a essa situação de perfeição, de pureza, é preciso que nós nos esforcemos nessa prolongada trajetória reencarnatória, para que realmente nós, através dos tropeços, dos erros e das corrigendas, vamos nos transformando intimamente, sempre para o bem, tornando-nos cada vez melhor, consequentemente cada vez mais feliz e mais perto dessa perfeição que nos espera
evidentemente, quando nós alcançarmos a angelitude. Porque nós verificamos que as leis civis humanas, elas são consequências, sim, elas têm origem divina. Se nós que as elaboramos, se o homem que a elabora é de origem divina, é espírito inteligente, então essas leis são consequência da lei maior, que é a lei divina, ou seja, dos 10 mandamentos reduzidos em 2 apenas por Jesus. Por quê? Porque justamente nós estamos obrigados a progredir. A lei do progresso, ela é inderrogável. O espírito, queira ou não, ele tem de progredir, porque é da essência sua esse impulso de progressão e de progresso infinito. E sendo ela elaborada pelos homens, à medida em que os homens, nós humanos, formos evoluindo, como diz Emmanuel, que toda vez que o homem estiver em condição evolutiva, ele receberá revelações do plano superior. E essas revelações vêm em decorrência da nossa evolução para nos abrir caminhos com maiores perspectivas de perfeição. E aí o que ocorre? Dentro da nova visão que nós teremos, as nossas leis civis tornam-se superadas e necessitam, portanto, de reformas. Por isso é que no próprio estudo do direito nosso, dos nossos segmentos jurídicos de direito, está dizendo que o direito é humanizado, e ele tem sido humanizado a partir do término da Idade Média, por influência do próprio Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nós estamos, portanto, no período de humanização. Deixamos de ser primitivistas, primitivos, justamente graças à nossa evolução, graças a essas revelações do plano espiritual, e estamos a caminho da angelitude, que é justamente essa condição, essa situação em que vamos alcançar de espíritos superiores, de espíritos puros. Então, uma caminhada extraordinária que a gente só é capaz de alcançar explicação através da doutrina espírita. Isso é que me emociona de ver o quanto a vida é bela, o quanto nós somos responsáveis por nós mesmos, cada um se responsabiliza por si, o quanto o destino, a sorte de cada um, depende dele mesmo, não depende de terceiros, o quanto nós ainda temos de compreender que o que acontece de ruim conosco não é devido ao nosso próximo, quando a maioria ainda atribui a alguém ou uma circunstância qualquer os insucessos da sua vida, quando, na realidade, esse insucesso é fruto da conduta da própria pessoa. E a doutrina espírita, né, justamente revivenciando o Evangelho de Jesus, ela nos dá essa orientação, nos explica tudo isso. Então, nós vamos verificar que o Evangelho de Jesus nada fez senão adequar os 10 mandamentos, os ensinamentos da primeira revelação, à necessidade do povo daquela época. Combater aquilo que o povo já tinha esquecido com relação à essência do Evangelho de Jesus, que eram o formalismo exterior, que eram os ritos, né? Que eram os hábitos de lavar as mãos
antes de comer. Isso para o judeu era importantíssimo. Quando Jesus vem nos dizer que o importante é o que sai da nossa boca, não o que entra por ela. Porque o que sai da boca sai do coração. As ações más, como as ações boas, elas saem do nosso coração. São frutos da nossa essência, do espírito, e não de causas exteriores materiais. Como nós já estamos vencendo o tempo, eu sempre gosto de ilustrar com ensinamentos de Emmanuel, com respeito ao Evangelho, justamente porque a obra de Emmanuel, psicografada por Chico, ela diz respeito mais à interpretação do Evangelho de Jesus, segundo a visão do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz Emmanuel, na questão 271, é o que nós já dissemos, que Moisés, o profeta de Israel, deu à terra as bases da lei divina e imutável, a justiça, mas não ofereceu toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Isso está escrito na resposta da questão 271 do livro Consolador. Daí nós entendamos que a doutrina espírita ainda não é a última palavra. Embora Emmanuel confirma no final dessa resposta, dessa questão, que a doutrina espírita está aí justamente para que nós, através dos ensinamentos que ela nos oferece, trabalhemos a nossa sublimação espiritual nos milênios futuros, ou seja, nos milênios por vindouros. Quer dizer que nós, alguns de nós aqui, ainda temos de reencarnar milhares e milhares de vezes por aí para chegarmos ao ponto da perfeição, E Emmanuel, na questão 272, na resposta, ela afirma: se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Embora Jesus trouxesse o amor, ou tenha trazido o amor que cobre a multidão dos pecados, segundo Emmanuel, a lei do olho por olho ainda continua prevalecendo. Afirma ele o seguinte: a lei de Talião, que é a lei de olho por olho, dente por dente, a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. E aí, como é que vai, então, aplicar-se essa lei de olho por olho e dente por dente? Através das reencarnações, com as expiações impostas, Se nós transgredimos a lei divina a tal ponto que nós temos de receber uma corrigenda aguda, o que não deixa de ser a lei de Talião, nós vamos ter essa corrigenda em outra reencarnação, através de provas agudas, de expiações. Então, nós concluímos que a lei de Talião ela se aplica verdadeiramente, depois dos ensinamentos de Jesus, na própria transformação do espírito, pela aplicação das expiações, ou pelo cumprimento das expiações através da aplicação da lei de causa e efeito,
onde a justiça divina se embasa. Então, a justiça divina se embasa na lei da reencarnação e com a adjutoria da lei de causa e efeito, da aplicação da lei de causa e efeito, né? Apesar da influenciação, diz Emmanuel, na questão 268, dos sacerdotes das seitas religiosas, todas as seitas, no decorrer dos tempos, procurando modificar os textos religiosos com alterações transitórias, né? Desviando, portanto, o sentido dessas leis morais que compõem esse código divino, que é o Evangelho de Jesus, né? Os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. E é evidente que, com cada revelação que nós recebemos, de acordo com a nossa evolução, essa compreensão dos 10 mandamentos pela humanidade se torna de forma mais clara e bem mais ampla. Daí o nosso crescimento espiritual nos dá cada vez mais a percepção e a capacidade de penetrar os segredos da espiritualidade. Por isso que os benfeitores espirituais afirmam que a verdade que nós devemos saber, que nós buscamos conhecer, é o patrimônio de ordem espiritual. São os ensinamentos de origem espiritual que o homem ainda desconhece. E só vai conhecendo-os à medida em que vai tendo essa evolução intelectual, depois essa evolução moral. E para terminar, diz Emmanuel na questão 282, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo, que somos todos nós, cada um de nós, o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Aqui fica claro que Jesus, então, veio inaugurar a era do Espírito. Aquele batismo de João Batista era justamente como se fosse um mata-borrão que passava em cima da humanidade com referência aos conhecimentos do Velho Testamento. E uma outra era surgia, que foi a Boa Era, né? Ou seja, a segunda fase da chamada era cristã, com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, nós vemos que está passando da hora de cada um colocar em prática esses ensinamentos. A informação é de que o Evangelho de Jesus já é conhecido pela humanidade toda, mas não é praticado, principalmente em todo sentido. Nós íamos dizer principalmente com relação ao amor ao próximo, mas também com o amor a si mesmo, né? Muitas pessoas não amam nem a si mesmo. Então, que essas colocações sirvam de reflexão para todos nós, e nós rogamos a Deus, a Jesus, que continue nos amparando, nos dando oportunidade de nos esforçarmos para alcançarmos essa melhoria espiritual que nos levará à condição de angelitude, de espíritos superiores, de espíritos puros. Muito obrigado.